Boa noite, irmãos. É um prazer imenso poder participar, não é, deste evento. Eu queria já, de início, falar sobre o presente que eu recebi aqui, tá certo? Eu queria que os irmãos de Olho d'Água não ficassem com inveja, por favor, porque isso é pecado, mas eu queria mostrar, né? Não sei se vai servir, mas tem que caber, né? Se não caber, eu vou ter que malhar aqui só, né? Exatamente, ó. Agora não cabe sim. Ser ruim, rapaz, aqui, ó. Pronto. Muito obrigado, meu amor, viu? Olha aí, eu vou confiar na opinião dela, não é de vocês não. Viu? Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, isso é muito honroso. Eu me sinto muito honrado, irmãos, por participar deste evento. O primeiro encontro da Fé Reformada aqui no Sertão de Alagoas. Já falei bastante sobre isso na live. Hoje, às 10 da manhã, eu comecei a fazer uma live, né, no Facebook. E demonstrei ali a minha grande alegria por recebermos um evento desse no Sertão de Alagoas. Tendo em vista a grande bênção que esse evento tem sido aqui no Brasil, em espalhar a fé reformada, em trazer conhecimento, trazer o debate realmente, a reflexão sobre as doutrinas bíblicas. Tudo isso realmente é muito bom, é uma grande bênção para nós. Eu quero adiantar alguma coisa aqui. A minha palestra será exatamente sobre o Sol da Escritura e a Confissão de Fé da Guanabara. Alguém aqui já conhece a Confissão de Fé da Guanabara? Já leu o seu texto? Vamos então dar uma olhadinha nessa confissão, certo? Ela tem disponível de graça no Google, é só procurar lá Confissão de Fé da Guanabara ou Confissão Fluminense e você vai ter acesso a esse texto que é um pouco velhinho, não é? É um texto realmente que refere-se exatamente à expressão de fé de cristãos aqui no Brasil no século XVI. E nós vamos refletir sobre isso. Mas antes eu quero usar o texto da Palavra de Deus, irmãos, para falar um pouco sobre essa questão do tema. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias, não é? Em Atos capítulo 7, nós vamos ler do versículo 54 ao 50, ao 60, aliás, 54 ao 60, Atos capítulo 7, verso 54 ao 60. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Esse texto, irmãos, da palavra do Senhor narra exatamente o primeiro martírio na igreja cristã. É claro que outros martírios já haviam acontecido no período dos profetas, onde o próprio Israel, a própria nação, já tinha também matado os seus profetas, não é, por incredulidade, porque era confrontada com o seu pecado, com relação ao seu pecado. E aqui nós temos a narrativa do primeiro martírio na igreja em seu caráter cristão. E nós podemos observar bem o contexto, né? No capítulo 6, por exemplo, no finalzinho do capítulo 6, acontece a eleição dos diáconos ali em Jerusalém. Fica notório que era necessário que os diáconos, que pessoas fossem eleitas, homens fossem eleitos ali no meio do povo, para que pudessem cuidar das questões de socorro na igreja, cuidar das questões sociais no meio da comunidade que crescia bastante, e não os apóstolos que deveriam ficar realmente empenhados na oração e no ensino da palavra. E então, naquela lista dos diáconos eleitos, Estevão aparece como o primeiro, não é? E o nome dele é colocado em destaque, como um homem cheio do Espírito Santo, onde Deus operava graciosamente por meio da vida dele. E é justamente nesse contexto, quando Estevão, um jovem diácono, começou a pregar, não é? Que aqueles líderes religiosos em Jerusalém se enfureceram com a sua pregação, porque se você for analisar todo o capítulo 7, Estevão começa a fazer uma exposição, tal como Pedro fez, não é? Estevão começa a fazer uma exposição da verdadeira fé. Ele começa a falar exatamente desde Abraão, não é? Vai falando sobre Isaac, vai fazendo todo um grande resumo expositivo sobre toda a história da igreja até aquele momento. E como Estevão explicava isso, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, confrontou a religião que aqueles israelitas desenvolveram.
Embora eles fossem um povo da aliança, ainda assim, nós sabemos que Israel naquele período era dividido, e ainda hoje é, dividido em vários partidos, não é? Então nós tínhamos os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotas, os herodianos, tinham muitos partidos, e hoje também há uma divisão de judeus, não é? Então não é todo judeu que é a mesma coisa, não. Eles têm uma tradição à parte, não é? E há um debate nesse sentido. Naquele período havia isso também, e todo esse debate realmente demonstrava a corrupção da religião que Deus tinha revelado. Por isso, diante da palavra de Deus, eles rejeitavam, não é? Jesus pregava o evangelho ali, eles não conseguiam reconhecer as verdades que eles tinham nas suas próprias mãos, que era a própria Escritura, não é? E então não reconheciam Cristo como Senhor. Claro, o Espírito Santo estava operando neles, isso é a realidade. Mas eles ouvindo então Estevão, cheio do Espírito Santo, anunciando essas verdades, explicando, não é, o porquê, a razão de toda essa história da aliança, dos patriarcas, e chegando até aquele momento, eles se enfureciam. Não é? Eles ficaram cheios de ódios, e esse texto que nós vemos de Atos capítulo 7 demonstra exatamente isso. Eles, enfurecidos, inflamaram a multidão contra aquele jovem diácono, e então, ouvindo a verdade, como o texto fala, que nós lemos, né? Eles tapavam os ouvidos, eles não suportavam serem confrontados com a verdade do Evangelho. Taparam os ouvidos de raiva, rangiam os dentes e apedrejaram a Estevão. E esse é o contexto. Não é? Estevão, cheio do Espírito Santo, anunciava a palavra, e ele morreu como um mártir, ou seja, defendendo a sua fé em Jesus Cristo, como uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. Esse é o contexto básico de Atos capítulo 7. Eu não vou me atentar à exposição do texto, o meu objetivo realmente é fazer uma palestra e não uma pregação, então eu estou usando o texto como uma base para fazer uma comparação com os martírios que aconteceram durante toda a história da igreja cristã, certo? E eu vou me ater a um específico, a um acontecimento histórico específico no século XVI aqui no Brasil. Mas essa questão de martírio repetiu-se durante muito tempo. Nós sabemos muito bem que, desde o começo, os cristãos foram realmente perseguidos duramente, e tudo o que pediam a eles é que eles negassem a fé em Jesus Cristo, negassem o que eles aprendiam na Escritura. Não é? O tema do evento, não é? O primeiro encontro da fé reformada aqui, é justamente o solo, a Escritura. E o objetivo aqui é mostrar exatamente como Estevão, nesse sentido, estamos refletindo nisso agora, ele defendeu a verdade do Evangelho. Ele estava expondo a Escritura. Quando ele falava daquela forma, explicando o contexto, explicando os porquês, não é, na teologia do pacto, nos patriarcas, ele estava ensinando aquilo que Deus revelou em sua palavra, expondo aquelas escrituras, bem como os apóstolos todos faziam, não é? E essa exposição fiel em explicar o que significou toda aquela história da redenção, até aquele momento, realmente fazia com que as pessoas que não criam odiassem os apóstolos, odiassem os discípulos, e todo cristão, então, não é, fiel na história, era fiel à Escritura, era fiel à palavra de Deus, e por isso eram martirizados. E isso é repetido no período da Reforma. Então nós chegamos no contexto da Reforma Protestante, século XVI, não é? E aqui nós temos, de fato, irmãos, um contexto triste, um contexto de muitos problemas, de muitas crises na Europa, não é? Estamos ali, naquele momento, vivenciando o período do Renascimento, então, já há algum tempo há alguns avanços, porém, as crises aumentam cada vez mais, e a igreja não consegue dar uma resposta plausível, consoladora às pessoas que viviam, não é, na Europa naquele período. As pessoas estavam morrendo por causa de pestes, pragas, sem contar toda a opressão por parte dos reinados. Havia uma briga terrível entre quem manda mais, o rei ou o papa. Então havia uma crise política e religiosa muito grande. Porque ao passo que havia essa briga, o papa ou a igreja católica romana não oferecia para as pessoas, para os seus fiéis, uma teologia consoladora. As pessoas não tinham esperança. Tanto é que isso que nós hoje falamos, não é, de todo o coração, falamos alto, confessando que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo somente, não é? O sola fide não era comum naquele período. Eles não tinham essa convicção porque a igreja não transmitia essa consolação, essa esperança. E é nesse contexto tão conturbado que, apesar de tanta tristeza, tanta coisa ruim, e aí, para poder dar uma imagem mais ou menos, para vocês entenderem mais ou menos a época, pensem aí em Piratas do Caribe, para vocês apenas imaginarem. Eu estou usando isso aí porque o contexto é o mesmo, né? Estamos falando de Idade Média, período da Renascença, então havia tudo isso. Percebe? Eu penso realmente, quando eu estudo a história dos mártires, assim, no período da Idade Média, não é? Nessa questão dos Piratas do Caribe, porque tem algo a ver com relação à cultura presente. Percebe? Então o que acontece, irmãos? Naquele período, então, apesar de tanta dor, tanto sofrimento, ainda assim havia algumas coisas que empolgavam no século XVI. Havia algo que dava um tom alegre ao século XVI, a Idade Média ali. E eram justamente as grandes navegações.
Porque as grandes navegações representavam um avanço da população, representava de fato a evolução da humanidade nesse sentido. Nós vamos agora buscar novos povos, novas terras, teremos agora que romper as fronteiras, o mar já não é mais uma barreira para nós. Nós agora temos navios preparados, caravelas, para realmente cruzar os oceanos e então acharmos novos territórios. Já que há tanta briga nesse contexto social e religioso, vamos buscar então um novo mundo. Não é? E nesse contexto, então, o Brasil já estava sendo visitado. Lembramos que em 1500, né, pegando pelo menos os dados oficiais que nós temos da história, quando os portugueses vieram pela primeira vez aqui no Brasil, mas não só os portugueses. Houve um tempo que eles ficaram um pouco parados, mas não só os portugueses, outros povos também vinham aqui. Não é? O Brasil é grande. E, querendo ou não, aqui tem muita riqueza e o pessoal já ficava colocando o olho naquele período, né? Em extrair riqueza daqui para o Brasil e levar para a Europa. Isso acontecia bastante. Então era o período da pirataria, não é muito comum aquela época mesmo, não é muita pirataria, muito roubo, toda essa opressão, mas havia realmente esse anseio, não é, de ter algo novo, de conquistar terras novas. E isso era uma coisa boa e gerou, na verdade, no coração das pessoas daquele momento, daquele período, um desejo muito grande de serem heróis. E então é nesse contexto, veja, nesse contexto específico, já com a reforma pulsando, acontecendo, Lutero, na verdade Lutero já estava para morrer, né, mais ou menos no período ali, Calvino já estava realmente atuante em Genebra, naquele período específico ali. Então, um homem chamado Nicolas Durand de Villegagnon, que quem já estudou um pouquinho história na escola vai perceber que ele é citado às vezes como um herói ou como um vilão, mas muitas vezes como um herói realmente, não é? Como quem tentou desbravar de alguma forma o Brasil. Mas veja, este homem que era um almirante, um oficial, não é? Alguém que era experimentado em batalhas, alguém que gostava realmente do que fazia nesse sentido, um homem do mar, ele se sentia alguém frustrado, porque para ele não tinha recebido o reconhecimento que ele merecia. Por tantas conquistas para a França, porque ele era francês, certo? O contexto aqui da França agora, ele não se entendia como sendo alguém reconhecido. E o seu sonho, o seu desejo era ser realmente reconhecido, famoso, ser um grande herói nessas conquistas. E então, diante daquela situação caótica, onde os cristãos reformados já estavam sendo perseguidos, é uma segunda geração de reformadores já, não é? Os cristãos reformados nos Países Baixos, os cristãos reformados na França, todos eles já estavam sendo perseguidos, não é? Naquele período. Ele vem com a ideia, um empreendimento, uma novidade para tentar conquistar o coração do rei da França, que era Henrique II, justamente para lançar essa ideia de conquistar o mundo lá fora. Até então, Portugal estava liderando isso muito bem, percebe? Mas já havia algum tempo que eles estavam um pouco parados. Então ele veio com uma ideia formidável naquele período, tendo em vista a perseguição contra os protestantes reformados lá na França, né, os huguenotes, e toda a perseguição também que havia contra os protestantes em toda a Europa, nesse sentido. Ele veio com a ideia de que aqui no Brasil, que ele já conhecia, já tinha vindo aqui, na verdade, não é? Eles começassem uma colônia francesa, uma verdadeira França Antártica, na Baía de Guanabara. Ele já conhecia muito bem, inclusive os índios da região. Então, sabendo disso, ele realmente quis empreender esse plano para que ele pudesse, por meio dessa conquista, realmente avançar e ser um vice-rei aqui no Brasil, ser um herói, ser alguém realmente reconhecido pelo povo, com fama. Esse foi o seu desejo. E então, Nicolás de Villegagnon era católico romano, mas ele tinha conhecimento com protestantes, com reformados. E ele procurou realmente amizade com algumas pessoas assim, para ver se conseguia influência do rei, influência na corte. E de fato ele conseguiu. Realmente o que ele lançou ali como proposta, não é, conquistou naquele momento específico o coração do rei. E então ele conseguiu fazer o seu primeiro empreendimento. Ele recebeu então do rei navio, recebeu dinheiro para contratar pessoas, e então lançaram-se ao mar e vieram rumo ao Brasil no século XVI. Isso é o ano de 1555, não é? Quando eles realmente vieram para cá para tentar, de alguma forma, criar uma colônia francesa no Brasil. Mas aconteceu um problema bastante complicado para ele. Os homens que ele conseguiu trazer eram centenas de homens, pouquíssimas mulheres. Os homens que ele conseguiu trazer para o Brasil eram homens devassos, homens imorais, não é? Homens que foram tirados da cadeia para ir para a viagem, e não é porque eles eram soltos, não. Eles não tinham pagado a sua pena, entendeu? Mas você não quer tripulação? Então pega o que há de pior e leva, não é? E ao chegar no Brasil, pouco tempo depois, alguns meses depois, 6 meses na verdade, ele se viu frustrado, porque o seu objetivo de fato era ser como um rei aqui no Brasil e ter uma colônia bem estabelecida, bem organizada. Mas o nível da devassidão daqueles homens impedia isso. Rapidamente aqueles homens começaram a buscar as Índias, não é? Se interessar pelas mulheres aqui do Brasil, pelas Índias.
E então, eles trouxeram doenças, não é? Aquelas pessoas, inclusive pessoas morreram, índios morreram naquele período por causa da doença trazida por eles, pelas infecções, não é? Devido a essa relação dos franceses com os índios. E isso virou realmente uma bagunça muito grande. E eles se revoltaram contra Vilagagnon, que ficou desesperado. E agora? Eu vim para cá para ser um rei, e ele era um homem autoritário, não é? Mas nada do que eu empreendi está dando certo. E se vendo frustrado assim, Nicolas Durand de Vilagagnon, então, procurou ajuda de pessoas que ele conhecia que eram protestantes. Por exemplo, Gaspar de Coligny, que inclusive no Rio de Janeiro, ali na Baía de Guanabara, a ilha de Vilagagnon, que ainda tem esse nome hoje, tem um forte que ele construiu naquele período, que é o Forte de Coligny, dado, não é, por ele, esse nome ao seu benfeitor. Gaspar de Coligny era alguém muito favorável ao cristianismo reformado, que inclusive mais tarde ele confessou sua fé reformada também. Mas naquele período ele já era muito afeiçoado à fé reformada. Ele realmente estava admirando bem o que estava acontecendo por meio das igrejas reformadas. Então ele conhecia João Calvino diretamente. Percebe? Ele era amigo de João Calvino, ele também conhecia diretamente o rei. E então não teve outra. Vilagagnon apelou para esses homens, não é? E o rei, tendo em vista que já estava em guerra com Portugal, em guerra com outros povos, não tinha mais condições de enviar recursos para Vilagagnon. E aí ele ficou acuado. A quem ele foi buscar ajuda numa situação como essa? De quem? Os únicos que tinham interesse realmente de expandir por um objetivo, que é a pregação do Evangelho. Os cristãos reformados. Vilagagnon, então, por meio da sua influência, conseguiu enviar uma carta para João Calvino, que foi lida em Genebra. Não é? Lida no Conselho de Genebra. E na sua carta ele pedia socorro a João Calvino, pedia ajuda, porque eles queriam aproveitar aquela situação para fundar aquela colônia francesa e ser um refúgio para os cristãos reformados franceses que eram perseguidos, para eles poderem ir para lá, para o Brasil, viverem no Brasil e serem livres. E prometeu coisa para ele, né? Na carta: aqui vocês vão ter liberdade de culto, aqui vocês vão poder adorar a Deus, vão poder pregar livremente, não vai ser como na Europa. Calvino, diante de uma situação como essa, atendeu às súplicas de Vilagagnon. E então enviou 14 homens, não é, para o Brasil. E nesses 14 homens, ele enviou um civil. Esse civil, ele enviou com o objetivo de organizar, não é, a sociedade que estaria começando ali, não é? Esse homem chamava-se Filipe, não é, que o nome dele é um pouco complicado, Corguieré, que na verdade ele é chamado de Senhor do Pont. É mais fácil falar Senhor do Pont, né, do que esse nome estranho. Ele foi enviado como, nesse sentido, um representante civil. Calvino também enviou 2 pastores, não é? 2 pastores ali formados por ele em Genebra, que foi o Pierre Richier e o Guillaume Chartier. 2 pastores, não é? Que eram muito bem treinados. E ele enviou também 11 leigos, não é? Então, são 14 pessoas, somando, que Calvino envia para o Brasil para ajudar. E o objetivo de Vilagagnon, pelo que ele diz na carta, é que esses homens enviados por Calvino, com essa moral elevada por causa da fé no Evangelho, pudessem ajudar a organizar a colônia, pregando o Evangelho e tornar aquela colônia uma colônia realmente decente. Nós queremos uma colônia francesa decente no Brasil, não é? E não um monte de gente maluca que não tem controle de nada, mas pessoas decentes que possam realmente estabelecer algo firme aqui. E então, esses homens foram enviados, não é? E eles chegaram ao Brasil no período de 1556, 1557, para começar esse trabalho. 3 dias depois da chegada desses huguenotes, huguenotes é o nome dado histórico para os protestantes reformados franceses, os calvinistas franceses. Esse era o nome que eles eram chamados naquele período. Então, 3 dias depois que esses huguenotes chegaram, foi realizado no Brasil o primeiro culto protestante reformado, não só do Rio de Janeiro e do Brasil, mas de toda a América. Estamos no século XVI aqui. Ou seja, era bem no início, a reforma estava pulsando, Calvino estava pregando em Genebra. Então era muito cedo ainda, percebe? Nós temos essa vantagem histórica de que primeiro chegou aqui, não é, o protestantismo reformado para pregar o evangelho de fato no Brasil. Esses homens chegaram então depois de 3 dias, eles arrumaram suas coisas, tiraram as coisas do navio e então realizaram um culto. Eles pregaram a palavra de Deus, os pastores, não é? Inclusive a pregação do pastor Pierre, não é? Que é Pedro, na verdade, na nossa língua. Ele pregou no Salmo 27, no verso 4, que diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Então, no século XVI, não é? Um pastor reformado estava pregando aqui no Brasil, neste salmo.
E ao pregar esse salmo, a igreja cantou também um cântico, que inclusive iremos cantar ao final da palestra, que foi um salmo do Saltério de Genebra, o Salmo 5, que inclusive o pessoal de Odago já ensaiou lá, a gente já ensaiou bastante esse salmo e vamos cantar aqui no final. Este salmo foi o primeiro salmo do Saltério de Genebra cantado aqui, no Brasil, no século XVI, com a melodia que nós iremos cantar, é a mesma melodia. Isso de fato é algo maravilhoso, e eles cantaram. Até aí tudo bem, não houve problema nenhum. Mas junto com o Villa-Gagnon, foi também, e só um parênteses aqui, Villa-Gagnon era formado em Direito e também em Teologia, tá certo? Ele não era reformado, mas ele estava formado também em Teologia, e era formado em Direito. E junto a ele também foi um frei, quase foi o frei, né? Foi um frei, o João de Coitac. E João de Coitac, como frei, também era formado em Teologia. Esses dois homens de cosmovisão católica romana estavam ali, observando tudo o que acontecia por meio dos cristãos reformados. Estava tudo bem até que chegou o momento da Santa Ceia. A primeira vez, o próprio Villa-Gagnon, que se declarou, fez pública profissão de fé. Veja a situação, ele era de mentalidade católica, mas ele fez a pública profissão de fé, assumindo o seu compromisso com as igrejas reformadas, e então ele e João Coitac também ceiaram nessa primeira ceia do Brasil. Tudo bem, só que a partir dessa primeira ceia, os dois começaram a discutir um pouco sobre a maneira como os reformados eles celebravam a ceia. E começaram a questionar que a ceia reformada é simples demais. É muito simples, não é? Está faltando toda aquela coisa que preenche que nós aprendemos na igreja mãe, não é? Onde estão os vasos, o ambiente que dá aquela ideia de que você está em algo diferente, em outra dimensão? Não tem nada disso. É só pão e vinho. E questionaram. Ao passo que os pastores responderam, olha, nós vamos fazer a ceia de acordo com o que Cristo nos ensinou. Nada além disso, só a Escritura. Não é? Mas falta, por exemplo, água, falta óleo, tem que botar água com vinho, não pode dar o vinho puro para as pessoas, não é? Tem que misturar com água, tem que ter água com óleo, água com sal. Tem um monte de coisa que eles usavam ali e que eles começaram a debater sobre isso. Não é? Isso não era incomum, porque na verdade, irmãos, os grandes debates que também aconteceram na Reforma Protestante foi com relação aos sacramentos. Não é? Essa questão da ceia do Senhor, por exemplo, foi muito debatida. Inclusive isso nos dividiu dos luteranos. Percebe? Então havia muito debate. A tradição reformada, ela não começa com Lutero. Não é? O luteranismo tem muito mais a ver com o evangelicalismo. Você tem uma tradição forte luterana, certo? Mas a tradição reformada começa com o Urigo Zwingli na Suíça, no caso, né? Na Suíça, na cidade de Zurique. Lá que começa a tradição reformada. Não é? E Urigo Zwingli, ali como um capelão militar, pregou o evangelho e tem 67 artigos muito fiéis e muito atuais, se você ler. E ali começa a tradição reformada. Então a maneira como nós entendíamos a ceia, naquele período já, a fé reformada sendo demonstrada ali, era bem diferente, não só dos luteranos, e os nossos documentos reformados também respondem aos luteranos. O próprio Catecismo de Heidelberg tem trechos que são uma resposta aos luteranos, devido ao contexto ali, né, em Heidelberg, Alemanha, mas também respondem aos católicos romanos. Então a maneira praticada da ceia numa igreja reformada é simples. É simples, não é? Nós colocamos realmente ênfase no sacramento, mas sempre que há uma celebração, nós ensinamos para as pessoas, não coloquem o coração de vocês nos sinais, nos elementos. Eles apontam para uma realidade maior, e é a bênção que eles apontam que vocês têm que buscar, e não os elementos em si. Então, no geral, a ceia reformada é uma ceia simples. Ela obedece exatamente aquilo que o Cristo ensinou, não é? E aqueles teólogos, Villa-Gagnon e o João Coitac, estavam ali questionando. Isso começou a crescer, esses debatezinhos, esses questionamentos, não é? E então chegou ao ponto de os dois começarem a questionar os pastores reformados publicamente. E inclusive acusados de herege. Vocês são hereges, não é? Só um outro parênteses. Quando Villa-Gagnon pediu ajuda de Calvino, ele teceu elogios a Calvino. Não é? Calvino, um homem de Deus, um homem piedoso que atendeu o nosso pedido aqui, que maravilha, que homem fiel. Mas naquele momento ali, eles já estavam esculhambando até Calvino também, o chamando de herege, e começou a condenar a prática reformada da Santa Ceia. E isso foi aumentando, que os dois começaram a chamar os reformados de hereges, e basicamente aconteceu uma excomunhão rápida, né? Eles há pouco tempo faziam parte da igreja reformada, fazendo pública profissão de fé, e daqui a pouco já estavam excomungados. Não é? Os pastores ali disseram, vocês não são, então, nesse sentido, cristãos reformados. E com relação a Villa-Gagnon, que era o líder, a autoridade civil ali, naquela pequena colônia, eles também rejeitaram a autoridade dele, porque para eles agora, não é para os reformados, Villa-Gagnon tornou-se alguém que é inimigo da igreja.
e, portanto, não era autoridade mais sobre eles. Como assim? Você nos chamou para fundarmos a igreja, para pregarmos o evangelho, e agora fica contra nós? Foi você que nos convidou. Nós estávamos na França, trabalhando ali pela pregação do evangelho, e vocês nos convidaram para aqui. E agora estão nos esculhambando, não é? E então eles realmente decidiram não permanecer mais na ilha de Guanabara. Eles realmente quiseram voltar daquela baía. Então, acabou a missão reformada ali. Nós não podemos mais pregar o evangelho aqui, não podemos mais fundar uma igreja reformada, não podemos mais pregar para os índios. Qual o propósito de estarmos aqui? Nenhum. Esperaram um navio mercante, não é? Que acontecia isso, tinha essas rotas ali, perto do Brasil. Eles esperaram um navio, não é? E então embarcaram, pagaram sua passagem, embarcaram. Aquelas 14 pessoas que foram enviadas por Calvino. E então, saindo um pouquinho ali da costa, não é? O capitão do navio começou a reclamar de algumas coisas e começou a apontar o seguinte: nós não vamos conseguir chegar à França nesse navio. O navio está muito avariado, o casco está um pouco rachado. Tem muita gente aqui, tem muita bagunça, tem muito entulho, não é? Coisa que eles pegaram de outros países ali, está cheio demais. E então perguntou se alguém não queria, não é, voltar para a ilha. Então, dos 14 homens que receberam, que vieram enviados por Calvino, 5 deles se voluntariaram para isso. Disseram: nós vamos voltar. E eles voltaram para a ilha de Guanabara, a Baía de Guanabara. E quando chegaram lá, foram recebidos, né, por Villagagnon, que dias depois começou a acusar aqueles 5 reformados que voltaram de traidores e de estarem ali. Eles voltaram, era a acusação deles, eles voltaram para ficar de olho no que eu estou fazendo aqui. Eles querem ficar de olho para depois relatar para o rei, relatar para a corte. Começaram a acusar eles. E nessa acusação de chamá-los de herege, Villagagnon, como autoridade, usou a sua autoridade, legítima naquele período, não é, como um francês, líder daquele povo naquele momento, daquela colônia, e prendeu aqueles 5 reformados. Prendeu, não é? Colocou-os na prisão e então deu para aqueles 5 cristãos reformados um questionário teológico. Lembre, Villagagnon era formado em teologia. João Coitaque também era formado em teologia. E esses 2 que eram formados em teologia abordaram esses cinco homens, não é, com perguntas teológicas para que eles pudessem responder, para expressar a fé deles. Não é? O objetivo de Villagagnon, que já era condená-los, porque isso não era incomum com ele, ele realmente condenava pessoas à morte quando tinha autoridade. O objetivo de Villagagnon era que aqueles cristãos pudessem dar um documento, algo por escrito, para que ele pudesse ter poder oficial de dizer bem assim: vão ser condenados à morte. Villagagnon deu 12 horas, apenas 12 horas, para que aqueles 5 homens elaborassem uma pública profissão de fé, uma confissão de fé. 12 horas. Aqueles homens não tinham biblioteca, aqueles homens só tinham Bíblia, que foi dada a eles, uma Bíblia, mas não tinham biblioteca, não estavam em condições favoráveis, estavam presos. Estima-se que eles fizeram tinta, porque era bastante comum fazer isso, com pau-brasil para compor as suas respostas, e foram dadas 12 horas de pressão para responderem e entregarem isso ao comandante-geral ali daquela colônia, Villagagnon. Agora, uma coisa importante sobre isso, irmãos. Eu falei no início que João Calvino enviou 14 pessoas, certo? Um líder civil, o senhor Dupont, né? Enviou 2 pastores, não é? Pierre e Guilherme. Enviou 2 pastores, enviou mais 11 pessoas leigas. Esses 5 homens que estavam ali, questionados por Villagagnon, obrigados a responderem por escrito o que criam, pelas perguntas que ele deu, não eram dos pastores. Os pastores ficaram no barco, no navio. Aqueles 5 homens eram 5 homens leigos, trabalhadores comuns, sapateiros, pedreiros, pessoas comuns do povo. Não eram teólogos. E mesmo sem serem teólogos, diante de uma pressão tão grande, sendo questionados por teólogos, eles puderam trazer essa confissão, não é? Que é a resposta deles. A confissão de fé da Guanabara, e eu vou na segunda parte falar um pouco mais sobre ela, ela tem uma estrutura bem interessante e simples de compreender. Não é uma confissão bem elaborada, diga-se de passagem, porque o objetivo dos 5 que foram inquiridos ali era apenas responder as perguntas de Villagagnon e não desenvolver uma teologia completa da igreja. Mas eles receberam essa missão e a pressão estava sobre eles responder, e eles sabiam o que ia acontecer se eles afirmassem
publicamente, por escrito, a fé deles. Eles sabiam que iriam ser condenados à morte. Era esse o poder de Vila-Ganhão. Mas mesmo assim, sob essa pressão, eles responderam com segurança, com autoridade, não é, sobre esta confissão. Eu não vou usar a Confissão de Fé da Guanabara para exaltá-la. Eu quero recomendar aos irmãos que realmente adquirem esse material na internet. É de graça e é muito bom. Vale muito a pena você estudar um pouquinho da história, que tem uma introdução, não é? Mas também ler os seus artigos, os seus parágrafos, e ficarem impressionados com o trabalho de 5 homens leigos. O que eles responderam, o que eu sei que boa parte dos cristãos hoje não dão conta, inclusive pastores, não dão conta de responder o que eles responderam aqui, sob pressão de morte. E é muito importante nós vermos refletir sobre isso, não é? Esse documento, então, que foi preservado, traduzido para a nossa língua, porque foi escrito em latim, aqueles leigos conheciam latim, diga-se de passagem, é uma língua bastante comum, tal como talvez o inglês, ou talvez até mais influente do que o inglês na época, porque era a língua teológica, basicamente. Então, para que fosse compreendido os livros de teologia, todo mundo tinha que aprender latim. Ou aprender latim, eu não ia ter acesso ao que Lutero e os demais escreviam, não é? Porque eles tinham essa comunicação, não é, na teologia com essa língua. Então aqueles homens interessados na verdade da palavra de Deus aprenderam isso aí. Isso era bastante comum. Na verdade, só o único povo, acho que um dos únicos povos que não tem essa questão de 2 línguas, pelo menos, somos nós, né? Nós estamos começando a aprender, por exemplo, inglês agora. Alguns irmãos já aprenderam, outros vão começar a aprender. Mas muitos povos aqui, até aqui da América Latina, Paraguai, por exemplo, é 2 línguas. É comum isso aí, né? Só brasileiro que tem esse negócio de ser uma língua só. Mas tudo bem. O ponto é, então, irmãos, ao olhar para a Confissão de Fé da Guanabara, nós não podemos olhá-la como uma confissão completa. Nós temos confissões maduras, como, por exemplo, as 3 formas de unidade, que já foram citadas aqui pelo pastor Ronaldo, também os padrões de fé de Westminster, que são confissões que nós percebemos o seu nível porque foram feitas por teólogos da igreja. A igreja em concílio, os teólogos em concílio, comporam esses documentos, afirmando a fé da igreja. Então isso é diferente. Você percebe que há um nível de maturidade muito grande nesses documentos que nós subscrevemos. Certo? Mas aqui se trata de um grupo de pessoas que não tinha esse conhecimento. Então a estrutura da Confissão de Fé da Guanabara é simples, é pequena, são 17 parágrafos. Do parágrafo 1 ao 4, eles respondem à pergunta de Vila-Ganhão sobre a doutrina da Trindade. Irmãos, é formidável a resposta deles. Eu era lendo a resposta daqueles homens que não tiveram formação teológica de verdade, formal, não é? E como eles responderam de maneira tão categórica, bíblica e confessional, baseada nos credos antigos, eu fiquei impressionado com isso. Não é? Porque tem gente que gagueja quando fala da Trindade. Não é que nós podemos compreender perfeitamente a totalidade disso. Não, é Deus, nós estamos falando de Deus, não tem condições de dissecá-lo. Mas aquilo que é básico, que é simples, que você consegue alinhar pela palavra de Deus que é revelada, dá para entender. O Senhor revelou isso ao seu povo, não é? Pelo menos para nos dar fé. Então, o ponto é esse, nós recebemos o suficiente para crer. É simples, não podemos dissecar, mas a maneira como eles expressaram isso é fiel a tudo que a igreja já realmente confessou. Do parágrafo 5 ao 9, nós lemos sobre os sacramentos. Eles falam sobre batismo e Santa Ceia, especificamente sobre Santa Ceia e um trechinho sobre batismo. Eles tratam disso de uma maneira realmente formidável, com muito conhecimento mesmo. O parágrafo 10, eles tratam sobre livre-arbítrio. E se vocês... Nós vamos ler aqui na confissão, para vocês perceberem como eles definiram a questão do livre-arbítrio. Eu achei realmente fantástico. Do parágrafo 11 e 12, não é, eles falam sobre a autoridade dos ministros para perdoar pecados e impor as mãos. Lembre-se, são teólogos católicos questionando, não é, leigos reformados. Então eles queriam saber a resposta deles sobre isso, sobre o que eles pensavam acerca da autoridade dos ministros para perdoar pecados, não é? Do parágrafo 13 a 15, eles falam sobre divórcio e casamento dos ministros e os votos de celibato, como sendo algo imposto pela Igreja Romana, não é? Nós estamos negando que alguém possa ter dom para isso. De fato, sim, nós cremos que há pessoas que realmente não vão casar. Agora, no caso da Igreja de Roma, eles padronizam isso. Percebe? Eles tiveram que dar a opinião deles sobre isso também. E então, por fim, nos últimos parágrafos 16 e 17, não é? Eles falam sobre a intercessão dos santos e das orações pelos mortos, não é? E essa confissão, então, foi a resposta. O que é interessante aqui é que esses homens, além de responderem somente com a Bíblia na mão, sem terem uma biblioteca e sem serem teólogos, eles responderam com fidelidade bíblica, confessional, e eles citaram pais da igreja de cabeça. Eles não tinham nada ali.
Eles citaram doutrinas dos pais da igreja, eles citaram os debates dos concílios, eles citaram nessa confissão, por exemplo, Santo Agostinho, Tertuliano, Ambrósio e Cipriano. De cabeça, homens comuns, trabalhadores comuns, mostrando conhecimento da teologia da igreja. Entende? Com a Bíblia na mão, mas lembrando daquilo que aprenderam, daquilo que ouviram. Homens simples, irmãos. Isso de fato é impactante, não é? Precisamos então observar a estrutura que, embora simples, mas fiel, muito fiel, dessa pequena confissão de fé. Que na verdade, essa confissão nada mais é do que o documento onde homens cristãos fiéis assinaram a sua própria sentença de morte. Eles responderam sabendo que iam morrer. Eles sabiam o que ia acontecer com eles e assinaram a sua própria sentença de morte. Alguns livros, quando falam sobre esse episódio de testemunhas ali que estiveram ali, né, franceses que estiveram ali, falam que não foi uma coisa simples. Não é? Às vezes a gente pensa nos mártires como fossem grandes heróis que não tivessem medo de nada, né? Tipo, eu estou aqui, meu irmão, pode me matar. Não é? Quero dar glória para Cristo. E não era bem assim. Esses irmãos aqui, eles não estavam, nesse sentido, batendo no peito, dizendo, podem nos enforcar, podem nos matar, que não vai acontecer. Estamos de boa aqui. Não. Eles estavam chorando, pedindo por sua própria vida. Mas não deixaram de responder aquilo que criam. Tinham oportunidade de, no papel, concordar com a doutrina de Roma e terem sua vida poupada, mas não fizeram. Mesmo chorando, se tremendo, com medo, porque não foram para o Brasil, não vieram para o Brasil para esse fim. Eles foram convidados para o Brasil para implantar uma igreja reformada, ajudando os pastores ali, e para pregar para os índios. Mas agora estavam ali, sendo sentenciados à morte praticamente. Mas eles escreveram exatamente o que eles criam, não é? Com bastante clareza, muito bem definido. Então, eu quero observar alguns pontos da confissão, por exemplo, não é? A confissão de fé da Guanabara não é uma confissão completa da fé cristã, pois limita-se às respostas dadas pelos huguenotes no Brasil do século XVI. Detalhe, os homens, então, que voltaram, que vieram, como já tinha citado, não eram pessoas formadas. Eu quero citar o nome dos autores, no caso, né? Porque foram 5 que escreveram isso aqui. Havia um principal, que era o mais velho deles, que era o Jean de Bourdelle. Ele era o mais velho, não é? Mas foram esses homens, Jean de Bourdelle, Mathieu, Verneio, Pierre Bourdon e André Lafon. Foram 5 homens que escreveram, que comporam a Confissão de Fé da Guanabara, certo? Eles começam a confissão exatamente assim. Isso é o prefácio deles. Ouçam. Segundo a doutrina de São Pedro, apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar a razão da esperança que neles há, e isso com toda a doçura e benignidade. Nós, abaixo assinados, Senhor de Villegagnon, unanimemente, segundo a medida de graça que o Senhor nos tem concedido, damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado, e começando no primeiro artigo. Veja, essa é a introdução que aqueles homens, trabalhadores comuns, fizeram. Não quero comparar o que eles escreveram com o Brasil depois de Paulo Freire. Por favor, não compare, porque é feio. Eles realmente, apesar daquela situação de serem leigos, comparado àqueles que eram realmente doutores, eram pessoas muito bem instruídas. Entende a situação? Então, ouçam o primeiro artigo sobre a Trindade. A resposta de 5 leigos, prontos para morrer, respondendo sobre a sua fé do Deus triuno. Ouçam, artigo 1. Cremos em um só Deus, imortal, invisível, criador do céu e da terra e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis. Vocês já leram isso em algum canto? Credo niceno, irmãos. Isso é maravilhoso, é fantástico. O qual é distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Santo Espírito, que não constituem senão uma mesma substância em essência eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte e começo de todo o bem, o Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, manifestou-se em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, feito sob a lei para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoção de próprios filhos,
o Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, este é o único Consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem. Eles tiveram que provar com a própria vida o que eles estavam escrevendo. Dizendo que confiavam que o Espírito Santo de Deus é, nesse sentido, não é? Aquele que é o grande Consolador. Esses homens escreveram isso e deram a vida, provando isso aqui. Veja que o que eles escreveram nesse primeiro artigo é praticamente o credo niceno, o credo apostólico. Entendeu? Com isso, o que aqueles homens estavam dizendo? Que nós, reformados, nós não somos uma outra religião, nós não somos outra coisa, nós somos católicos. Vocês vão perceber que a semelhança que há nesse acontecimento com o que há também em Atos capítulo 7 que nós lemos, de Estevão. Lembre-se, aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos, eram do povo da aliança, eram da igreja visível, assim como Estevão. Percebe? Mas eles não podiam suportar a pregação bíblica fiel que explanava quem Cristo é. E reivindicaram que eles somente eram dessa religião fiel, e que aquele Estevão ali era um herege também. Vamos condenar. A resposta desses homens demonstrou a fé deles que é católica. E ia confrontar a falsa fé católica daqueles teólogos ali. Porque a fé deles não é católica de jeito nenhum, e muito menos apostólica. É apenas romana. O segundo ponto da confissão diz bem assim: adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é formidável, porque eu já vi pastor caindo nisso, não sabendo ensinar ou entender isso aqui. Adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, não separamos uma natureza da outra. Aqueles 5 leigos sabiam muito bem que a teologia bíblica não é dicotômica. Eles não separavam as pessoas, as naturezas de Cristo. Eles entendiam sobre a união hipostática do Senhor Jesus Cristo, não é? Confessando as duas naturezas, a saber, a divina e humana, nele inseparáveis. Hoje, boa parte dos evangélicos brasileiros não tem a menor ideia do que isso significa. Questione para você ver. Não sabem, confundem as coisas e voltam a velhas heresias, como o docentismo citado pelo pastor Ronaldo aqui, não é? De negar, nesse sentido, a divindade ou a humanidade de Cristo, ou de separar suas naturezas, querendo dividir como se Cristo fosse uma coisa e Jesus fosse outra. Não percebem aquilo que é o ensino da Escritura. Cristo, o nosso Salvador, é Deus homem, de maneira inseparável, é Deus homem. Você nunca vai poder olhar para Cristo e dicotomizá-lo separando ele. Uma hora ele é Deus, uma hora ele é homem. Não, ele é. Simplesmente é. Por isso, a grande bênção que nós temos na própria Escritura é dizer que, veja, Deus não morre, mas o Deus homem, que não deixa de ser Deus, Deus morreu em Jesus Cristo. Isso pode ser impactante para as pessoas, porque, poxa, eu não posso aceitar, Deus morreu. Inaceitável, de fato. Se você olha para a divindade, Deus não morre, Ele é eterno. Mas Ele, tornando-se homem, de maneira inseparável agora com a sua natureza humana, Ele provou a morte por nós. O próprio Deus sabe o que é morrer. Isso de fato é fantástico, e esses homens estavam defendendo isso em sua resposta, não é? Quanto você sabe, por exemplo, sobre os sacramentos? Qual é o seu entendimento sobre os sacramentos? Será que talvez pessoas formadas, pessoas que conhecem teologia, talvez pastores, obreiros, sabem definir bem o que são os sacramentos? Eu sei que muitos cristãos não sabem. Tratam como uma mera ordenança e com isso desvalorizam o significado e a aplicação dele. Percebe? E esses homens responderam, eles falaram no artigo 5, cremos que no Santíssimo Sacramento da Ceia, com as figuras corporais do pão e do vinho, as almas fiéis são realmente e de fato alimentadas com a própria substância do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nossos corpos são alimentados de alimentos e assim não entendemos dizer que o pão e o vinho sejam transformados ou transubstanciados no seu corpo, porque o pão continua em sua natureza e substância, semelhantemente o vinho, e não há mudança ou alteração. Olha a definição deles. Não só negando a transubstanciação, doutrina romana, mas afirmando que, mesmo negando a doutrina romana da transubstanciação, nós não podemos entender a Santa Ceia como sendo uma mera ordenança vazia que só significa algo, mas que não acontece nada real enquanto o povo de Deus é alimentado naqueles sinais. Eles reconheceram que, não, isso é diferente, Jesus ensinou outra coisa.
E o que ele ensinou foi exatamente isso, que ele mesmo nos alimenta. Nós não colocamos então, como eles disseram, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa fé nos sinais, mas em Cristo que nos alimenta. Ele é o nosso alimento. Quando estamos então celebrando, não estamos buscando o próprio sinal em si, mas a bênção prometida por Jesus Cristo. Essa foi a definição dos sacramentos de maneira tão organizada, feita por pessoas que não eram formadas em teologia. É isso que realmente me deixa espantado, irmãos. Não é? Então eles vão dizer bem assim ainda sobre isso. O sinal, pois, nem nos dá a verdade. Então veja, nós não temos a consciência de que vamos ser, nesse sentido, abençoados pelo próprio sinal em si, como é a doutrina de Roma. Para os católicos romanos, tanto o batismo, nesse sentido, por si só salva, não é? Como a própria Santa Ceia. E eles estão dizendo bem assim, nós não entendemos isso, não é? O sinal, pois, não nos dá a verdade. O que é a verdade? A promessa, é a bênção, é a ação do Espírito Santo. O sinal não nos dá isso, ele aponta para isso, percebe? Ou seja, o sinal não, pois não nos dá a verdade nem a coisa significada, mas nosso Senhor Jesus Cristo, por seu poder, virtude e bondade, alimenta e preserva nossas almas e nos faz participantes da sua carne e de seu sangue e de todos os seus benefícios. É exatamente o que nós encontramos nos documentos confessionais, aquilo que a Escritura ensina. Basta ler João capítulo 6, por exemplo. Essa ligação, né? Jesus Cristo dizendo para aquelas multidões: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo, vocês não têm vida eterna. É isso que eles estão ensinando. Jesus Cristo é o alimento, é o pão vivo que desceu do céu. A ceia, ela aponta para algo muito mais profundo, não é? Para algo que mostra a realidade de que Cristo alimenta o seu povo. Não é um mero sinal, mas um sinal que aponta exatamente para a bênção que Cristo nos dá. Eles estavam defendendo isso, não é? E eles citam a tradição. Eles citam a teologia da igreja para isso. E aí, mais uma vez, eu estou falando, eles estavam ali mostrando para aqueles teólogos católicos romanos que eles eram católicos. Ser um cristão reformado, nesse sentido, é ser um cristão católico e apostólico, só não romano. A igreja de Cristo é uma só, uma igreja universal católica, não é? E essa igreja, ela foi estabelecida, não é, pelo alicerce, pelo fundamento que são os apóstolos, que ensinaram as doutrinas, que interpretaram o Antigo Testamento para nós. E eles entendiam isso. Então, citando a boa tradição, a teologia bíblica fiel, trazem na resposta os pais da igreja. Então vejamos a interpretação que eles respondem. Vejamos a interpretação das palavras de Jesus Cristo. Este pão é o meu corpo. Tertuliano, aquele mesmo que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja, não é? Tertuliano, no livro 4, contra Marcião, lembra do que o pastor Ronaldo citou aqui? Aqueles homens estavam citando de cabeça. Eles lembraram do debate de cabeça e começaram a citar. Tertuliano, no livro 4, contra Marcião, explica essas palavras assim: este é o sinal e a figura do meu corpo. Já uma interpretação de Tertuliano. Santo Agostinho diz: o Senhor não evitou dizer, este é o meu corpo, quando dava apenas o sinal do seu corpo. Quer conversar com um católico romano que quer dizer bem assim: não, meu irmão, a ceia, como nós estamos falando, usa os padres da igreja. Vai em Tertuliano, vai em Agostinho e apresenta o que os padres da igreja disseram no quarto século. Eles é que estão dizendo isso, os padres da igreja dizendo isso, não é? Quando Jesus falou sobre isso, Agostinho disse: o Senhor não evitou dizer, este é o meu corpo, quando dava apenas o sinal do seu corpo. Está claro, os padres da igreja entendiam isso muito bem naquele período. Quando Cristo diz, isto é o meu corpo, ele está falando do sinal do seu corpo, e não dizendo que o pão é transformado no seu corpo literalmente. Teologia católica está aqui, e eles citaram isso. Então veja a profundidade, não é, que esses homens tinham, mesmo sendo pessoas comuns, não é? Portanto, como é ordenado, eles continuam citando aqui ainda, no primeiro cânon do Concílio de Nicéia, tudo de cabeça. Os caras estão lembrando das coisas de cabeça, que era comum para eles pensarem sobre isso. Nesse santo sacramento, não devemos imaginar nada de carnal, nem nos distrair no pão e no vinho, que nos são neles propostos por sinais, mas levantar nossos espíritos ao céu para contemplar pela fé o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sentado à direita de Deus Pai. Neste sentido, podíamos jurar o artigo da ascensão com muitas outras sentenças de Santo Agostinho que omitimos, temendo ser longas. Tudo de cabeça. Nós não vamos escrever muito não, porque vai ficar muito longo. Tudo de cabeça. Não é? 5
reformados, presos, sem biblioteca e sem formação teológica reconhecida. Não é? E agora, irmãos, para quem pensa nas doutrinas da graça, o que você diria para alguém que questionasse você sobre o livre-arbítrio? Porque os católicos são semi-pelagianos, não é? Mesma coisa de arminiano, mudando sua roupagem. São semi-pelagianos. O que você diria para quem questionasse você sobre o livre-arbítrio? Eles responderam. No parágrafo 10. Quanto ao livre-arbítrio, cremos que se o primeiro homem criado, à imagem de Deus, teve liberdade e vontade, tanto para o bem quanto para o mal, só ele conheceu o que era livre-arbítrio. Olha a resposta. Categórica. De uma filosofia profunda, de um raciocínio profundo. Tá certo, vamos falar sobre livre-arbítrio. Se houve livre-arbítrio, somente Adão teve. Por que somente Adão não teve? Porque Adão não era pecador, filho. Ele foi criado santo. Entendeu? Com capacidade para obedecer perfeitamente à lei de Deus. Não é? E ele fala, ele continua, estando em sua integridade, ou seja, ele tinha isso em sua integridade. Ora, ele nem apenas guardou este dom de Deus, assim como dele foi privado por pecado, por seu pecado, e todos os que descendem dele, de sorte que nenhum da semente de Adão tem uma centelha do bem. Por esta causa, diz São Paulo, o homem natural não entende as coisas que são de Deus. Texto de 1 Coríntios citado pelo pastor Ronaldo aqui. Eles citaram aqui de cabeça. Não é? E Oséias clama aos filhos de Israel, tua perdição é de ti, ó Israel. Ora, isso entendemos do homem, que não é regenerado pelo Espírito Santo. Essa é a condição comum da humanidade. Humanidade escrava. Não tem livre-arbítrio coisa nenhuma. A liberdade que nós gozamos não é de escolher coisas, não significa a liberdade, não é para escolher realmente o que é bom e o que é mal. Senão, ninguém precisava do sacrifício de Cristo, senão nós daríamos conta de obedecer à lei de Deus. Por que nós não conseguimos? Porque somos pecadores, não somos livres. Se alguém um dia questionar vocês sobre essa questão de livre-arbítrio, dizer bem assim, não, meu filho, eu tenho livre-arbítrio, aí você responde a pessoa, então para de pecar. Não, mas eu não consigo não, eu estou dizendo que eu sou escravo. Eu realmente, não é, eu sou inclinado. Cristo me libertou do domínio do pecado, mas eu sou pecador. Então eu não consigo ser perfeito na obediência. Mas você que é totalmente livre, que não perdeu seu livre-arbítrio, então para de pecar. Eu não consigo não. Você para de pecar, a pessoa vai dizer o quê? Não é? Então você pode dizer, então você é mais sem vergonha do que eu. Porque você tem liberdade de não parar, rapaz. Estou pegando a sua cara, né? Eles usam aqui nessa resposta, né, sobre o livre-arbítrio, o que Paulo fala em Romanos capítulo 7. Tenho o querer, mas em mim não o acho realizar. Então, é formidável, irmãos. Formidável. A confissão de fé, então, da Guanabara mostra essa estrutura muito bela, muito piedosa, de homens que fizeram isso temendo por sua vida, não é? E percebam que diante dessa confissão nós podemos observar exatamente o tema desse primeiro encontro da fé reformada. O que eles estavam fazendo ali é defender a Escritura. Eles podiam defender a tradição, por exemplo. A tradição má, a tradição fora da Escritura. Eles podiam fazer isso. Mas defenderam a Escritura. Eles começaram com a Escritura. Eles usaram a Escritura para fundamentar a fé deles. E quando eles iam usar a tradição, não usavam a tradição antibíblica, usavam a tradição fiel à Escritura. Uma confissão simples, não é? Mas que exalta, sim, de maneira simples, o solo da Escritura. Um amor à palavra de Deus. Bastava negar. Mas do que negar a palavra do Senhor, é melhor assinar a pena de morte. E foi o que eles fizeram. Eu queria então, para concluir, meus irmãos, talvez alguém tenha esperado que eu fosse demorar bastante, né? Quanto tempo já estou palestrando? Então não vou dizer nada. Eu ia dar uma butada porque da última vez eu preguei 30 e poucos minutos, né? Falhou dessa vez, mas depois eu pego vocês, viu? Mas eu estou concluindo, não é? Estou concluindo. Eu queria realmente concluir então com a reflexão sobre o amor às Escrituras, sobre o amor à palavra de Deus, observando algumas coisas. Primeiro, tal como Estevão, que esteve pregando a palavra de Deus com autoridade, e foi questionado pelas autoridades religiosas, os reformados, não é?
Em toda a Europa, assim o foram. E aqui no Brasil também, no século XVI. Eles foram questionados por sua fé. Tal como Estevão, diante de opressão, reafirmou a verdade, os reformados o fizeram em solo brasileiro quando eram rodeados, nesse sentido, por aqueles homens que exigiam essas respostas deles. Tal como Estevão, ao pregar a verdade, não é, e que viu esta mesma verdade despertar o ódio naqueles que a ouviam, não é, os líderes de Israel, esses homens que estavam em Guanabara também, viram o ódio em Vila Ganhão, o ódio em João de Coitaque, o ódio naqueles que não suportavam a verdade. Eles também rangeram seus dentes por ouvirem, não é, as verdades, por lerem. Quem leu esse texto para Vila Ganhão, não é, foi o principal deles aqui, o mais velho dos homens que escreveram, que foi o mais influente nesse sentido no escrito dessa confissão. E ao ler Vila Ganhão, a história conta que deu um tapa na cara dele. Ele não suportou em ouvir a leitura. Quando ele concluiu a leitura, o que ele recebeu de Vila Ganhão foi um tapa na cara. Um tapa muito forte no seu rosto. E eles ali choraram, porque sabiam o que ia acontecer. Veja a reação dele com a nossa resposta. Vai nos matar, não é? E tal como o amor de Estevão pela verdade lhe conduziu então à morte, assim 3 huguenotes, 3 reformados franceses, não é, assinaram a sua própria sentença de morte no Brasil do século XVI. Então pensemos em algumas coisas. Aqueles homens, irmãos, não eram pastores ou teólogos, eu quis ressaltar isso. Eram gente comum do povo, não é? Trabalhadores comuns como nós, não é? Trabalhadores que trabalham como pedreiros, como marceneiros, carpinteiros, pessoas comuns, donos de casa, no geral. Estou falando agora do contexto geral dos martírios, por causa da fé reformada, não é? Não eram pessoas que eram bem treinadas, não tinham isso. E apesar de serem esses trabalhadores, as pessoas comuns do povo, não é? Eles demonstraram um conhecimento bíblico formidável. Conhecimento bíblico esse que, se vai cobrar de muitos cristãos hoje, não vai sair nada. Isso é vergonhoso, não é? Conhecimento não só da Escritura, mas também da teologia fiel da igreja. O que é fiel na igreja eles sabiam também. De forma detalhada puderam expor isso, apontar isso. A resposta daqueles homens demonstra que as Escrituras e a teologia da igreja eram assuntos amados pelos cristãos comuns. E é isso o grande impacto que me traz. A resposta deles é uma prova histórica de que a Bíblia Sagrada, as Escrituras e a teologia boa da igreja era um assunto comum em toda a cristandade. O assunto que os cristãos conversavam de maneira comum. De maneira comum. Talvez você pense, mas, claro, pastor, naquele período, não é? A reforma estava pulsando. Estava em pleno andamento a reforma. Naquele período também, pastor, eles tinham vantagens. Eles não tinham TV, não tinham smartphone. Eles não tinham acesso a filmes e a séries. Não havia a cultura pop naquele período como a nossa. Então era mais fácil para eles? Não. De jeito nenhum. Os problemas que nós enfrentamos, eles também enfrentavam naquele período. E naquele período, na verdade, eram bem mais complicados. Porque hoje nós temos o benefício do avanço da tecnologia, que tanto facilita a nossa vida. Não era o caso deles. E ainda assim, diante daquele cenário de guerra política, nós estamos aqui vendo o Brasil assim, não é? No Brasil se confunde a guerra política e religiosa, como era no século XVI. Mas veja, o assunto que era comum para os cristãos era a Bíblia, era a teologia. Eles conversavam sobre isso. Entendeu? Não é que não havia outros assuntos, porque havia sim conhecimento e expansão da arte. Havia, mas o conhecimento, o desejo, ou que é demonstrado aqui no escrito deles, daqueles cristãos comuns, era a palavra de Deus. O foco deles era na palavra de Deus. Mesmo não sendo pastores, eles falavam sobre isso, eles queriam aprender, eles tinham sede de conhecer mais sobre o Senhor. E o resultado é justamente professarem a sua fé dessa forma. Não é? Com toda fidelidade. Não é? Em nosso século, então, irmãos, nosso período e nosso contexto, nós temos muitas vantagens, porque o conhecimento está aí de graça para todo mundo. De graça. Você vai na internet e você aprende tanto nesse mundo. Se você quer realmente aprender, a internet é o canal. Antigamente você precisava realmente, você tinha uma dependência extrema de uma universidade para ser alguém que conhece alguma coisa. Era assim. Mas hoje,
Hoje, faculdade é uma questão de opção, de sonho. Eu quero fazer faculdade. Mas se você não quiser, você não vai ser leigo por causa disso mais. Entendeu? Há tanto conhecimento disponível de graça que você pode conhecer tanto como qualquer pessoa formada. Principalmente no Brasil, que as pessoas formadas pelas universidades que nós temos não são muito conhecedoras. Mas você tem isso aqui, essa liberdade e essa bênção de informação de graça na internet. Não é? Eles tiveram um contexto muito mais complicado, muito mais difícil, e ainda assim demonstraram o seu amor pela palavra de Deus, o seu amor pela Escritura. O desafio para nós hoje, irmãos, o desafio para nós hoje é que diante de nossa cultura tão alheia a coisas tão importantes como a própria Escritura, não é? Quando nós vemos então uma crise não só social em nosso país e no mundo, mas também uma crise com relação à fé, com relação ao que é verdade, por esse relativismo terrível que domina as pessoas, nós somos desafiados diante de um testemunho como esse, a também amarmos a palavra de Deus, de tal forma que sejamos preenchidos dela. Que o nosso coração tenha prazer pela palavra de Deus. Que a defesa do Evangelho, a defesa da palavra de Deus esteja em nosso coração. Que o amor seja tão grande que diante das pessoas do mundo que hoje questionam a nossa fé, elas possam ouvir de nós, pessoas comuns da sociedade, umas respostas como essas. Respostas fiéis. A razão de nossa fé, como Pedro ensinou e que foi o prefácio, não é, a introdução desse documento. Precisamos realmente ser impactados, como Estevão foi, cheios do Espírito Santo como nós somos hoje. O Espírito Santo já desceu sobre nós, para falarmos com autoridade em nome de Cristo. Precisamos então olhar para essa verdade, para essa grande nuvem de testemunhas e amar a grande bênção que o Senhor nos deu, a sua palavra registrada e preservada para nós. Palavras sábias, palavras que podem nos tornar sábios para a vida eterna, para a salvação. Essas são as palavras que devem realmente ocupar o nosso coração. A boa teologia. Qual o interesse que vocês, cristãos, têm sobre a igreja, por exemplo? O que você pensa sobre a igreja? Já te bateu a curiosidade de entender o porquê que a igreja faz o que faz? Já te bateu a curiosidade de entender o porquê que nós devemos evangelizar, o porquê nós temos que ler a Escritura, a palavra de Deus, porquê temos que meditar nela, o porquê de tudo isso? Esse tipo de coisa tem que estar em nosso coração. Deve ser o assunto também de nossas conversações. Veja, eu não estou criando uma dicotomia dizendo bem assim, agora irmãos, vamos nos isolar em um grupinho de estudo eterno, né? E só vamos falar de Bíblia. Não, isso é errado também. Nem queiram dicotomizar a vida. Aproveitem o que Deus tem dado a nós. Não é? Aproveitem sim a cultura, aquilo que é de bom na cultura, mas mais do que isso, dediquem a vida de vocês também, como esses homens, a conhecerem a palavra de Deus. Hoje, o que as pessoas sabem como algo comum são os problemas do governo. O que deve saber, mas é só isso. O que sabem são questões de esporte, de entretenimento, de Netflix. Tudo isso nós podemos desfrutar. Mas veja, se o nosso coração for preenchido somente por isso, pelo que a cultura pop nos ensina, ou pelo que os anseios do século XXI nos dão aqui, nos mostram, não haverá espaço para que nós venhamos ter prazer na lei do Senhor, na sua palavra. Precisamos então, a exemplo destes homens, e principalmente ao exemplo do próprio Estevão, o primeiro mártir da igreja, realmente honrar e declarar hoje como cristãos que reconhecemos, a importância da expressão sola Escritura. Que o Senhor nos guarde, irmãos, em fidelidade para honrarmos o seu nome diante deste mundo. Amém.